Show de bola, feras! Vamos nós então. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre um conteúdo que tem muita importância, contudo, eu percebo que ainda há muita nuvem, né, sobre esse conteúdo e as pessoas têm uma certa dificuldade quando a gente vai trabalhar esses aspectos, né, que é decomposição de vetores. As grandezas vetoriais, como por exemplo força, velocidade, aceleração, elas podem ser decompostas. Primeiramente, elas podem ser representadas por um vetor, como por exemplo esse vetor A, que eu vou pegar aqui, ó, essa seta. Essa seta ela pode representar uma força, uma velocidade, uma aceleração, tá certo? Então, não esqueça. Aqui eu tenho o módulo, tá bom? Ó, eu tenho um módulo bem aqui, ó. Eu tenho um módulo, vale 18, é o tamanho. No caso da força seria 18 newtons. Se fosse a velocidade, seria 18 metros por segundo. Se fosse a aceleração, seria 18 metros por segundo ao quadrado. Se fosse um campo magnético, seria 18 Tesla. E aí vai, tá bom? Então, 18 aqui eu estou falando o vetor como só um elemento matemático, tá bom? E ele está formando um certo ângulo. Vocês estão vendo aqui, ó. Ângulo aonde, professor? Aqui, ó. Vou colocar um ângulo bem aqui, ó. É um ângulo com a horizontal. Vocês estão vendo que é um ângulo com a horizontal. Estou mostrando aqui para vocês. E a intenção é pegar esse vetor. Vou colocar aqui uma malha para você visualizar. É a gente pegar esse vetor aqui e transformar esse vetor em dois vetores. Um no eixo X. Tá aqui, ó. AX igual a 15. Tá vendo aonde, professor? 15 aí, tá aí, ó. AX igual a 15 e AY igual a 10, tá? Eu vou decompor esse vetor, ó. Decompor aqui, você tá vendo aí, tá decomposto. Tá aí o AX e AY. A gente tá vendo aí, tá? Para que eu quero isso, professor? Porque às vezes é mais fácil você trabalhar com dois vetores perpendiculares, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre si, do que trabalhar com um vetor apenas inclinado, com 33 graus. Tá vendo que o ângulo aqui é de 33 graus, tá bom? Esses dois vetores, AX e o AY, perpendiculares, você pode visualizar desse jeito, ó. Quando eu somo o AX aqui com esse AY, volta a ser o vetor A, tá? Quando eu somo vetorialmente. E eu posso jogar eles no eixo, no plano cartesiano, eixo X e eixo Y. Eu posso inclusive pegar esse vetor A e jogar aqui para a origem, ó. Jogar aqui para a origem. Então, e agora eu sei que o vetor A, que vale 18, formando um ângulo de 33,7, ou 0,7 aqui, gente brasileira, tá bom? Ele vale no eixo X um valor de 15 e no eixo X aqui, ó, ele vale 15 e no eixo Y ele vale 10, tá ok? É como se fosse a sombra dele, né? Como se aqui em cima tivesse uma lanterna apontando para baixo que jogasse a sombra do vetor A no eixo X. E como se eu tivesse aqui uma lanterna que jogasse luz na horizontal e a sombra do vetor A ficasse projetada aqui no eixo Y, fosse a parede, tá bom? Perceba que aqui eu tenho esses dados. Eu tenho o vetor A que vale 18, eu tenho um ângulo que vale 33, eu tenho o eixo X, o AX e o AY. A minha brincadeira agora é se eu tivesse só o vetor A, que vale 18, e o ângulo 37. Como é que eu iria achar o AX e o AY? É a brincadeira da gente agora, tá? Isso que a gente chama de decomposição vetorial. É muito comum nos problemas de mecânica, de eletricidade, a gente fazer a decomposição de vetores, tá? E aí eu quero com muita cautela mostrar isso para vocês. Então eu vou pegar aqui um vetor e vou colocar no plano cartesiano. Muito comum isso acontecer. Esse vetor ele está formando um certo ângulo.
É assim que vem na questão, tá? Ele vem um certo ângulo, então esse ângulo é conhecido. Então eu tenho, por exemplo, o seno desse ângulo, que vale 0,6 na questão, e eu sei o cosseno desse ângulo, que vale 0,8, por exemplo, tá? Eu sei lá na questão que essa força F, estou colocando é uma força, tá? Tem um valor de 100 newtons. 100 newtons. Ficou muito pertinho, parece um infinito. Vou tirar esse zero aqui. 100 newtons. E aí eu quero saber as projeções. Aqui eu coloquei o A valendo 18, né? Então a X valia 15. Né? O A vale 18 e o AX valia 15. Mas agora eu estou colocando, o ângulo mudou, eu não sei se é 33, né? Não sei. Mas o que eu tenho aqui agora é o ângulo, a força valendo F, que vale, a força vale F que vale 100, aqui é só o módulo da força, tá? E eu tenho o seno e o cosseno. Eu quero decompor essa força em duas forças. Por que eu quero decompor? Porque vai ter situação que eu vou já mostrar agora que é melhor trabalhar com duas forças do que trabalhar com uma. Então vamos analisar aqui, ó. Eu vou pegar essa força e vou decompor. Vamos nós aqui. Opa! Vamos baixar aqui uma vertical. Vamos baixar uma vertical aqui. E eu vou pegar a sombra dessa força. Tá aqui a sombra dela. Deixa eu pegar mais uma vez aqui para ficar mais forte, tá? Então aqui é como se fosse a força no eixo X, tá? Deixa eu colocar um pincel bem grosso agora para você visualizar aí o que eu quero dizer para você. Então aqui, ó, é o vetor F no eixo X. Vou voltar para a mesma espessura da caneta e vou fazer agora a sombra do vetor no eixo Y. Vou pegar aqui uma espessura de 2, que geralmente eu boto. Vou pegar a projeção da sombra aqui, ó. Passar na horizontal. E vou fazer a sombra. Oh, rapaz, tá dando um probleminha aqui no aplicativo. Eu acho que ele vai fechar. Eu vou abrir, viu? Não vou fazer a edição do vídeo, não. Eu vou continuar. Então, você viu que eu fiz aí o que? A projeção do vetor F que estava na diagonal, eu fiz a sombra dele na horizontal. Imagine que fosse um cabo de vassoura na diagonal. Ó, fechou, eu vou abrir de novo o aplicativo. Imagine se fosse um cabo de vassoura na horizontal e eu vou chegar e vou ver o sol e fica a sombra do cabo de vassoura aqui no chão, tá? E aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar a sombra aqui e vou projetar, não a sombra, né? Mas a sombra que eu falo, porque se tivesse uma lanterna aqui, ó, eu iria projetar a luz, eu ia projetar a sombra, tá? Nessa parede. Então aqui é a força F no eixo Y. Tá ok? E agora o que eu quero fazer? Agora o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero descobrir qual é o valor do Fx e qual é o valor do Fy. Qual é o valor do Fx e qual é o valor do Fy. Bom, só sei que se eu somar o Fx aqui, se eu pegar o Fx e eu somar com o Fy, isso aqui volta a ser o vetor F, né? Volta a ser o vetor F, formando esse mesmo ângulo aqui do original, certo? E aí eu vou para a definição de seno. Qual é a definição de seno? Ó, esse vetor aqui F, que eu vou circular o Fy, perdão, eu posso transpor ele para cá. Ó, tá aqui o Fy. Ó, tá aqui o Fy, transpor para cá. Tá aqui ele, ó. Quando
eu transponho e eu somo fx mais o fy, eu volto a ser esse vetor f, que é o meu vetor original, esse aqui. Tá bom? Eu vou usar a definição de seno, que é o seno de um ângulo. É o cateto oposto sobre a hipotenusa, é a definição de seno. Então, o seno desse ângulo aí é o fy sobre o f. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou sobre a hipotenusa. Então, quando eu multiplicar em cruz, vai ficar o quê? Fy igual a f vezes o seno do ângulo. Pronto, essa aqui é a fórmula para decompor a força Fy. Tá bom? Aí o que acontece? Eu tenho agora que achar o valor de fx. Eu vou usar a definição de cosseno. Qual é o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é esse. Deu uma pausazinha. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é f. Então, o cosseno do ângulo, cateto adjacente, que é fx, sobre a hipotenusa, que é f. Então, daqui eu tiro, que vai ficar o quê? Multiplicando em cruz, o fx é igual a f vezes o cosseno do ângulo. Bom, então pronto, a gente chegou onde eu queria. Está aqui a forma do f seno e está aqui a forma do f cosseno. Tá? E a gente vai aplicar agora para resolver o valor do fx aqui e achar o valor desse fy. Vamos lá. O fx é igual ao f vezes o cosseno do ângulo. Qual é o valor do f? 100. Qual é o valor do cosseno? 0,8. Então aqui dá igual a 80 newtons. Quem é esse aqui? É o valor do fx. E o fy? Ó, o fy é f vezes o seno do ângulo. Quem é o f? 100. Quem é o seno? 0,6. Então o fy dá igual a 60 newtons. Então a gente decompôs essa força que vale 100 com esse ângulo cujo seno é 0,6 e 0,8 em fx igual a 80 e fy igual a 60, ok? Então tem uma outra dica que aqui a gente usa muito, que é essa, ó. Perceba que a representação do ângulo aqui, que é esse arcozinho aqui, tá? Cacofonia aí. Ele tá colado aonde? Ele tá colado no eixo X, né? Ele tá colado no eixo X. Então a brincadeira que a gente faz aqui é a seguinte: C de colado, C de cosseno. E perceba que aqui, ó, o ângulo está separado do y. Separado, aqui, ó, tá separado. Aí a brincadeira é essa. Entendi, não, pessoal, o que é colado, o que é separado. Depois eu vou explicar agora para você. Peraí que tem um tiltzinho na caneta. Colado aqui, ó. O teto não é com o eixo X, então ele está colado no eixo X e está separado do eixo Y. Deixa eu tirar essa poluição daqui, né? Bora, caneta, obedece aí. Pronto, ó, tá colado no X e separado do Y. Então a brincadeira é a seguinte, cara.
S de separado no Y, S de seno. O cara não esquecer, entendeu? Então, no eixo X aqui, ó, como o ângulo está colado, é cosseno. No eixo Y, o ângulo está separado, S de seno. Então, fica muito bom para você ter essa visão, tá? De quando usar o seno, o vetor vezes o seno ou o vetor vezes o cosseno. C de colado, C de cosseno. S de separado, S de seno. Espero que você aproveite bem essa dica e segue aí a playlist que deve ter o link do aplicativo que eu usei no começo do vídeo, tá bom? Valeu, feras, até a próxima.